Boa tarde. Vamos esperar nossa convidada entrar. Hoje nós temos um assunto muito legal, muito curioso para falar. Vamos falar sobre a qualidade de vida dos nossos pets, o porquê dar passeio positivo, porquê empreender nesse mercado. Olá, tem gente entrando. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê de empreender, né? Nos negócios nos quais nós escolhemos. E aí, noivinha, Sussu. Olá, nossa convidada entrou. Vou chamar ela aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Olha ela. Oi, Su, que saudade, Su. Cadê nossa convidada? Tá aparecendo assim para mim, aguardando. Achou! Achou! Tá entrando, vamos lá. Eu tô super curiosa, não sei vocês aí, sobre esse assunto. Entendi que eu entendo é ótimo, né? Percebi que eu não entendo quase nada desse assunto, viu, gente? É muito legal a gente bater um papinho sobre essa questão da educação positiva para os cães e assim, nossa, eu aprendi que eu não aprendi. Muita coisa legal para ela contar. Ai, entrou! Deu uma travada aqui. Sério, é sempre assim. Aê! Que delícia! Tudo certo. Que bom que chegamos até aqui, né? Que bom, que bom. Estamos online. Muito obrigada pelo convite. Muito gostoso trocar com você tudo isso. É muito bom. Olá, temos amigas de jornada. Ah lá, verdade. As Déboras, né? Eu vi que a noivinha já tá aí. É, noivinha. A Dedé. Tem a Sussu lá de Socorro, minha A amigona. Sussu, ela apareceu ontem no teste, né? Isso, minha amigona. Então vamos lá. Legal. A gente resolveu Vamos falar um ver. pouquinho do nosso porquê, né? Aprender que não aprendeu é o começo. Exatamente. Eu estava aqui falando para elas, Dani, não sei se você pegou, que Jojo, que eu falei assim, eu aprendi que eu não aprendi nada sobre pet, né? Eu achava que eu sabia alguma coisa, porque, enfim, a gente sempre teve pet em casa, aquela coisa toda, né? E aí, é claro que assim, não deu tempo da gente conversar muito sobre a técnica que a Vânia vai trazer pra gente, mas um pouquinho que ela me falou, eu falei assim, nossa, fiquei chocada, o queixo ficou caído o tempo inteiro. Então, eu quero saber um pouquinho, Vânia, de você, porque assim, eu sei que você já vem de uma jornada empreendedora, não é de hoje. Só quem é empreendedor sabe o sofrimento que é assinar uma CLT. É um esforço grandioso, né? E aí você Isso vem é, empreendendo, isso é. né? Já tem tempo e aí assim, o porquê de você ir buscar essa área que você tá e fala um pouquinho, né, sobre a passeio positivo e por que que você chegou até aí. Legal, vamos lá. Bom, para quem não conhece, né? Eu sou a Vânia. Prazer, muito gostoso estar aqui com vocês. Eu sou educadora canina, sou idealizadora da Passeio Positivo. Também descobri no começo que eu não sabia nada sobre pet. Quando comecei a caminhada estudando, foi quando as coisas foram se revelando também.
a gente pensa que sabe, né? Até vem meio que cultural de ter aprendido com a família, né? De repente foi a avó que ensinou para a mãe, que ensinou para a gente, que a gente seguiu, né, com alguns passos, e aí quando a gente vai embasar isso cientificamente, quando começa a aprofundar os estudos, a gente fala, uau, quanta coisa, né? Uma das coisas, assim, que eu me deparei nos estudos e nessa caminhada é que normalmente a gente tinha o pet para suprir as nossas necessidades, né? E daí a gente percebe que as necessidades dos cães, elas são totalmente diferentes, assim, né, do que a gente imagina. Então, a Passeio Positivo veio justamente para isso, quando eu percebi nesse mercado que faltava atender os comportamentos dos cães, sabe? Os comportamentos naturais, e principalmente no passeio, que foi por onde eu iniciei. E daí, para o passeio mesmo, foi onde eu sou fascinada pelo passeio, gosto muito, porque envolve, assim, sentidos muito importantes para os cães, né? O passeio para eles tem eles socializam, eles têm enriquecimento ambiental, social, uma série de coisas. O faro, né, que para eles é a coisa mais maravilhosa, assim, é como a nossa visão em comparação, assim. É o Então eles tato deles, enxergam né? através do olfato. Eles enxergam através do olfato, assim, então é incrível, né? E aí a coisa foi crescendo, crescendo. E hoje a Passeio Positivo também trabalha com treinos, com enriquecimento ambiental, que são atividades que envolvem os sentidos dos cães, enriquecendo os ambientes, tirando a comida do pote, que é uma coisa muito legal, assim, a gente vem dessa cultura, né, de botar comida no pote, o cachorro se alimenta e tal, e aí o Passeio Positivo tira a comida do pote, ensina técnicas e maneiras de fazer esse momento ficar mais interessante para os cães, né? Mais interativo e dinâmico. E Aham, aí é mais ou menos isso. E você me falou do, assim, um pouquinho ontem, do porquê que te despertou, né? Você acessou um curso de adestramento? É isso? É um curso de adestramento que você fez? Você teve Inicialmente, eu contato? comecei por Isso. o primeiro. O primeiro foi um curso de passeio, só que não com técnicas positivas, então daí eu comecei a aprofundar um pouco mais, abolir alguns usos de aversivos que eram ensinados, né, nessa primeira técnica, uso de enforcador, é, líder da matilha, essas coisas todas que depois, aprofundando cientificamente, aprofundando os estudos, hoje eu faço curso, tenho uma série de cursos daí depois desse para reciclar, para rever os conceitos, né, aprimorar. Então, depois disso eu fiz comportamento canino, fiz ansiedade canina, agora eu estou finalizando adestramento positivo. Então, daí a caminhada foi só o início, esse curso de passeio, assim, para abrir as janelas e descobrir que existia um universo para atender os cães com muito mais qualidade e com foco no bem-estar, né? Que é o grande X para mim, assim, é o que desperta bastante, fortalecer o bem-estar dos animais. No Uhum. sentido geral, né? Mas hoje eu trabalho com cães. Aham. Que é, acho que é a sua dor, assim, né? A sua dor é ver talvez uma maneira não muito adequada e que o pet ali ele tá sofrendo, né? E como você me falou, às vezes ele está agindo através do medo. Então, eu associo muito com criança, porque eu sou mãe e ao mesmo tempo eu fui mãe de pet, junto. Você até acompanhou essa jornada, né? Que a gente tinha uma Sim. pincher e a Matilda nasceu, então eu sempre tive a maternidade assim, quase que por igual, sabe? E eu acho que eu entendo um pouco quando você fala assim, né, dessa quando você acessou, né, primeiro, você falou, nossa, existe uma dor ali, né? O cão, ele tá obedecendo ordens e, na verdade, ele tá ali através do medo, né? E aí essa acho que foi só É, onde mexeu com você, né? Que é o seu grande porquê aí, né? com certeza. E também quando a gente começa a expandir, né, os conhecimentos, a gente começa a entender mais da leitura corporal do cão, o que está na cabeça dele, né? Porque eles observam a gente 24 horas por dia, eles estão aprendendo o tempo todo, por mais que a gente não esteja em momento de treino, especificamente, eles estão se treinando, né? Se a gente não estiver treinando eles.
Então, muitas vezes, um bater o pé, alguma coisa assim, é assustador para eles, né? Eles ficam até meio perdidos, né, desnorteados, sem saber o que fazer, e a gente acha que eles estão entendendo, né, em dado momento, assim. E aí é interessante que o passeio mesmo, né, em especial, quando a gente pensa que o passeio para o cachorro é só ele andar e gastar energia física e tá tudo bem, e não deixa o cachorro farejar, por exemplo, que é uma das minhas bandeiras, assim, de deixa seu cachorro cheirar, deixa ele farejar no caminho, é importante para eles. Pro cão, é como se ele estivesse trocando um WhatsApp. Ele para ali, cheira, 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 clica, se for interessante, aí ele marca aquele território também, fala, deixa a mensagem dele, sabe, por cima do outro. É tipo a rede social do cachorro, então Entendi, é legal. importantíssimo esse momento do passeio, assim, é importantíssimo para eles, né, nessa troca, nessa exploração de território e tudo mais. Tem regras, não é que é bagunçado, né, também, cachorro puxar, cachorro faz tudo, não é assim também. Tem regras, tudo dentro de critérios mesmo. A gente ensina o cachorro a usar, a andar com a gente, né? Porque não é equipamento que ensina o cachorro a passear, é o treino, né? Então, em treino, analisando linguagem corporal e tudo mais, a gente vai adequando, levando o cão para uma boa experiência, né? Então, esse foi o meu objetivo maior, assim, quando eu falei, nossa, esses cachorros precisam de mais qualidade. Porque quando eu te perguntei sobre o positivo, né, de onde vem o positivo, aí você me explicou, eu acho que é onde começa a conexão aí, né? Sua com o animal. Eu achei muito interessante que você me explicou isso. Eu jamais imaginei que o positivo vinha disso, né? Que você falou que o positivo é sobre somar, é sobre somatório, né? Como que é isso? Exato. Se eu for No explicar, eu vou falar adestramento. tudo errado. Explica você. Externo. Imagina que você estava ótima ontem. Então, o adestramento positivo é porque ele trabalha baseado no reforço positivo, onde a gente vai ampliar o leque de opções desse cachorro, ensinar novos comportamentos, basicamente, né? Não é tão simples assim, mas basicamente a gente vai reforçar os comportamentos que a gente está ensinando, que está levando para esse cão e vai ignorar os erros. Então a gente não vai trabalhar punindo ele ou causando algum tipo de desconforto. A gente vai mostrar para ele como ele deve fazer. E aí, então, ele vai seguir aquele novo caminho. Até porque o cão, o que ele mais quer é ter uma relação legal com a gente. O que ele mais quer é ter aquela comunicação efetiva com a gente. Só que a gente, meio que equivocadamente, tentava fazer com que o cão falasse a nossa linguagem, né? E não se dava oportunidade de aprender a linguagem deles, que também essa é uma das coisas que eu levo bastante nos meus atendimentos. Mostrar por que o cão está fazendo aquilo, o que está acontecendo, vamos entender qual é o motivo daquilo. E, normalmente, os cães eles acabam passando por uma negligência de não terem as suas necessidades básicas atendidas, né? Então, aí, nesse momento, a gente também amplia para esse leque dos comportamentos deles serem atendidos, e aí vai fortalecendo com novos comportamentos, e o adestramento positivo é basicamente isso, qualidade de vida, foco em bem-estar mesmo, e relacionamento, né? Porque a gente trabalha o treinamento, fortalece a relação, e aí nisso a relação interespécie, né? Porque é uma relação já antiga que a gente tem com os cães de relacionamento. Então essa relação ela vai ficando mais forte, mais afinada. O cão também passou por um processo recente de mudança, né? Ele começou a entrar em casa. Agora ele viaja com os seus tutores. Ele faz parte da família, ele tem passagem para andar de avião, então, Nossa, tipo. você está falando isso, eu tô lembrando aqui, nossa mudança aqui faz, sei lá, quase 4 meses aqui para Caraguá. Gente, tinham 15 no carro, né? E viemos nós e os pets. Então foi uma mudança, assim, desafiadora como todas, mas essa em específico eu falo que foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida. Então, assim, foi muito interessante, porque assim, a gente não vê outra maneira de viajar com eles, assim, com outra pessoa, enfim, não tem. A gente só vê eles mesmo com a gente, né? E tinha gato e tudo mais, né?
É parte da família, né? Aqui né? A gente tem que entender que cada família tem sua estrutura. Mas assim, vieram 5 gatos, então foi bem maluco mesmo. A gata tinha acabado de ter seus filhotes, então foi bem interessante essa mudança. Mas o que eu queria, assim, entrou bastante gente agora, e eu acabei chamando bastante gente aqui que tem pet, até para tirar alguma dúvida e tal. Porque, assim, o que eu entendo, né, da passeio positivo, de trazer a Vânia para fazer essa troca com a gente, porque, para mim, pelo menos, que achei que sabia várias coisas sobre pet, vi que não sei, né? Então, acho que a ideia não é a gente apontar erros das outras técnicas, porque elas são, assim, seculares, eu nem sei falar, né, como que é essa relação, há quantos, sei lá, centenas de anos vem, mas eu sei que são muitas centenas de anos. Então, a ideia aqui é a gente trazer que existe um novo olhar para isso, uma nova proposta, e a própria inteligência emocional, né, a inteligência positiva, fala sobre isso, a do humano, né, que é não você Exato. punir o que está errado, aquela coisa toda, e sim você abafar o erro com os acertos. Então, com criança acontece isso, né? Criança que eu, assim, essa coisa de idade escolar e tudo mais, quando começa a dar problema em sala de aula e professor chama a gente, aquela coisa toda, eu sempre falo assim para professor ou outra pessoa que está se relacionando com os meus filhos, eu falo assim, olha como é simples você fortalecer essa criança, né? Principalmente o menino, meu filho. Ele é bem sensível, então é muito simples. É só elogiar ele. A gente elogia ele e nas coisas que ele faz bem, no que ele tá. Pronto, é muito automático, assim, é visível, né? E pelo que você tá trazendo, Sim. Vânia, o pet é a mesma coisa, né? Você vai falando, eu vou fazendo esse link, assim, porque para mim é total. E eu também trabalho com equipes, né? A gente se motiva, a gente se ajuda, a gente vende junto. Então, a gente tem que estar sempre alinhando. Então, eu percebo Sim. isso, que quanto mais a gente coloca o ponto forte da pessoa ali no dia a dia, mais ela produz e rende, porque ela trabalha feliz, porque ela não põe foco no que ela não sabe. O que ela não sabe, ela dá Google, ela chama a gente para suporte, porque o legal de trabalhar em equipe é isso, você não é bom em tudo. Sempre tem alguém que é Exato. melhor que você em alguma outra coisa que você não é bom. Então tem gente aqui que tem resultados absurdos e não sabe mexer no computador. E é interessante isso que você pontuou, porque a gente trabalha também a característica do indivíduo dentro do adestramento. Então, assim, não tem uma receita de bolo, por exemplo, sei lá, ensina o cachorro a sentar, dar a pata, que isso melhora. Não existe. Ou petisco é reforço positivo para um cão, mas não é para outro. Para o outro pode ser um brinquedo. Assim como um aversivo para um cão pode ser uma coisa e para o outro aquilo não faz diferença. Então, Que é o são. aversivo. Que eu descobri que eu falei, oi, conta pra gente. Bom, o aversivo, vamos lá, né? Tem inúmeros, mas assim, os mais populares. Vai, para ensinar Comuns. o cachorro a não latir, isso é um aversivo, é terrível. E primeiro que ele não entende coisa alguma do que está acontecendo. Rolinho de jornal para bater e fazer aquele som e o cachorro. Outra coisa que ele não entende nada do que está acontecendo. Muito pelo contrário, ele começa a te associar a uma coisa ruim, uma coisa que, né? Eita, que foi, o que está rolando? Porque ele não entende o que está sendo feito ali. O que normalmente, nesse caso, voltando, né, para como a gente traz a solução, seria ampliar o repertório desse animal. Se ele apresenta um comportamento que, sei lá, ele pula quando a pessoa chega, né? Eles ficam eufóricos e tal. A gente não percebe, mas nós somos os que estão errando antes deles, porque a gente dá atenção. Então, tudo que eles querem é a nossa atenção. Então, olhar para o cachorro já é atenção, falar sai já é atenção. Então, o ideal seria, não é uma receita de bolo, tá? Mas uma coisa que ajuda nesse momento seria ignorar esse comportamento e
só falar com o cão quando ele apresentar o comportamento que você quer. Então, quando ele sentar, quando ele parar, quando ele acalmar aquela energia, até porque nem é legal quando a gente chega em casa fazer aquela festa junto com o cachorro, porque eles começam a associar só a nossa presença a coisas positivas. Então, quando a gente não está em casa, para eles é uma bad, é triste, e não necessariamente precisa ser. A gente também, eu trabalho também com esses momentos onde os tutores não estão, com atividades que vão envolvendo esse horário. A comida fora do pote trabalha muito isso, de deixar esses momentos mais agradáveis. Porque para nós aqui, não deixar o pet sozinho, a gente só põe mais um pet junto e outro, porque aqui a gente já teve 16 cachorros em casa, já aconteceu isso. Então, assim, mas a realidade... Oi, Ivan, seja bem-vindo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas, e pelo menos aí em São Paulo, até onde eu sei, tem um pet, né, Vânia? Acho que é a realidade que mais você se depara, não é isso? O pessoal que trabalha e o pet passa o dia em casa e aí você acaba sendo até contratada para isso. É mais ou menos isso? Isso. Tem esse serviço também, onde os tutores eles ficam muitas horas fora de casa. Então, numa janela, né, de período, porque eles têm um limite que suportam ficar sozinhos, né? Então, eu costumo fazer uma anamnese com a família, conhecer os horários dessa família, entender como que eles estão, como é a rotina mesmo da casa, quais são os horários que o pet está sozinho, quais são os comportamentos que ele tem apresentado na casa, alguma destruição, alguma coisa assim. Então, aí dentro disso eu crio uma rotina para esse pet. Então é sempre estruturado de forma personalizada, né? Porque aí a gente vai atender exatamente a necessidade dele. Então, daí que eu posso fazer um passeio, posso apresentar um enriquecimento ambiental, posso fazer um treino, e também envolvendo a família. Quando a família retorna, eles também têm um protocolo para seguir, uma forma para a gente interagir também, porque a ideia não é que o pet tenha a mim como a fonte de recursos, né, digamos, o momento pelo contrário, também, né? porque esse pet é se desvincular depois, né? Exatamente, é que eu seja parte disso, mas não o núcleo disso. A família dele é a coisa mais importante que ele tem. Então, por isso, eu trabalho a conscientização também da família. Olha o pessoal animado, hein, falando com a gente. Manda pergunta, gente. E aí... vamos aproveitar. Vamos aproveitar e responder. Eu anotei aqui sobre o passeio, até escrevi assim, ó, passeio ideal. Para te perguntar se existe um tipo de passeio ideal, ou se tem algumas formas de passeio. Como que é isso? Porque eu vou falar do que eu já vi, tá? Aqui em casa, como que a gente passeia? Vai a cambada toda pra rua. Sai com criança, vai todo mundo, vamos pra rua. Aí põe todo mundo lá na coleirinha e vambora. Mas eu já vi, eu confesso, tá? Eu fiquei assim, pasma, com um cachorro de porte grande, né? É correto dizer bravo, que normalmente é um cachorro? Como que a gente fala? Um cachorro que ele é considerado um cão assustador. Pode ser mais reativo? Porque na verdade a gente aqui em casa, como a gente tem há muito tempo, a gente não tem isso, né? Para nós, Pitbull, Rottweiler e Pinscher é tudo igual. Até, inclusive, os Pinscher são mais bravinhos, né? Normalmente. Mas, aí eu vi um cachorro de porte grande, num lugar, assim, muito movimentado, com o seu dono, e o dono estava fazendo atividade física, correndo, e esse cachorro estava solto, só com a coleira, e fazendo atividade junto com o dono. E aí, assim, é muito legal, porque eu falei assim, uau, os cachorros em volta dele, assim, querendo pegar aquela loucura, aquela gritaria, e o cachorro, assim, pleníssimo, correndo com os outros. Assim, ele nem aí para aquela galera que estava latindo. E eu falei assim, nossa, isso existe? Eu falei, acho que é um ideal, pensei na minha cabeça. Acho que todo mundo quer isso pro seu cão, dá na rua do povo, sabe? Não sei. Como que é? Você me ouvindo, assim, tá te doendo alguma coisa aí? Ou isso é legal? Ou isso é o ideal? Ou isso é bacana? Como que é isso?
na metodologia do Bom, positivo? eu como profissional e também como tutora, nem com as minhas cadelas eu faço isso. Como profissional, o uso do equipamento sempre. Tem equipamento para corrida, tem equipamento para cão que puxa bike, que faz canicross, que faz uma série de exercícios, né, com o seu tutor. Então, assim, tem equipamento apropriado. Porque o que acontece? Esse cão, ele tem um autocontrole elevado, né, de conseguir se manter concentrado, ele também está numa atividade de alta performance, então ele está bem concentrado, deve ter um relacionamento bacana com o seu tutor, então ele fica mais ali concentrado mesmo no que está acontecendo e não dá bola para o que está rolando. Só que é um risco. Se numa dessa, esse cachorro, num dia que ele acorda já meio, não sei, fora desse autocontrole, né, e num linear mais propenso a uma agressão, pode acontecer alguma coisa. E o equipamento é o que garante a gente de conseguir manejar esse ambiente, desfocar o cachorro, também trazer ele, levar ele para outro canto e tal. O que eu entendo como o meu Ideal. passeio ideal, o meu passeio de qualidade, tá? Como eu aplico, como eu ofereço. É legal a gente esclarecer isso, né? Assim, dentro da metodologia da educação positiva canina, o legal é o objetivo, digamos assim. Existe um processo de educação, né? Mas vamos deixar isso claro Sim, para ninguém se sentir, sei lá, ofendido. Tá tudo certo, depende do campo de visão e de quando você está pronto para aprender algo novo, né? Então, só para a gente esclarecer. O que isso. é o ideal nessa metodologia, que é o que eu acho que eu e todo mundo quer saber. Tem o que eu aplico com o passeio positivo é o passeio de qualidade onde o cão tem liberdade para expressar o seu comportamento natural, que seria farejar, demarcar um território. Tem momentos que ele precisa estar mais concentrado para atravessar uma rua, para fazer alguma coisa, então ele tem que estar conectado comigo. Então eu peço um senta, eu peço, ele sabe esperar, ele sabe fazer o fica, tudo isso a gente treina antes desse momento, não coloca o cachorro já na situação de risco lá cheio de estímulo e pede para ele fazer alguma coisa, não é assim. Então a gente faz todo um caminho para chegar nesse momento de ele responder ao comando, né? Uhum. A essa conexão. Então, daí, o passeio para mim é esse, onde ele consiga expressar os seus comportamentos. Eu tenho clientes que gostam de correr. Eu tenho um cachorro que ele é um filhotinho, e aí a gente corre. Eu corro com ele, e tá tudo bem. O equipamento está propício e a gente corre. Aí cada um gosta de fazer um processo. Tem uma cadela que também, ela é uma linda, assim, adora, ela gosta de cavar. Quando ela para e quer cavar algum lugar, eu paro, espero ela cavar e tá tudo bem, ela cava. E é um comportamento natural dela. E isso tudo vai direcionando para esse momento preparado para isso, né? Porque o passeio ele é um momento preparado para o cão ter essa interação social, essa interação ambiental. Então, para ele conseguir se expressar mesmo. Então, é a hora, né? Que a gente pode oferecer isso para ele. Aquele passeio mais rígido, mais militar, digamos, vamos, não é uma coisa que eu Adequado. apoio e que eu pratico, não ele fica Oi, muito tia Nana, engessado e seja tudo. bem-vinda. Tem pet sempre. A casa da tia Nana sempre tem pet. Ela sempre resgata o bichinho. Olha, Pode ver o ó, bichinho tia que ela Nana me resgata. chama. Ô, Vânia, você quer responder essa pergunta aqui, ó? Desculpa que eu acabei te interrompendo. Da Não, fica tranquila. Jane. A gente acho que é mãe da noivinha, Que é? é a mãe da noivinha. E bem-vinda. Ela tá perguntando sobre o Linda. neto, né? Eu entendo que é o cachorro da noivinha, será? O Marley. É o É? Ah, Marley. então responde aí. Você já deve ter conhecer. Ele Eu lambe não as li a patas. pergunta. Vamos lá. Você consegue ler? Quer que eu leio? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele lambe as patas Não consigo. demais, respira ofegante e ela passeia uma vez por dia com ele. O que que pode ser? Lamber as patas e respira ofegante demais. Eu acho que eu já Ó, sei. eu vou responder. Eu vou responder o comportamental dentro da minha área. O ofegante eu não posso palpitar, tá bom? Que a gente precisa investigar um pouquinho realmente com um profissional da saúde e aprofundar, porque pode ser uma série de coisas.
Mas talvez uma caminhada com um ritmo mais leve, para não levar ele para esse pico de ser ofegante. Então, caminhar um pouquinho para caminhar, estimular o descanso para ele. Talvez um passeio mais longo, mas com pausas para um descanso. A lambedura, normalmente, ela tem uma série de possibilidades também, tá? Mas dentro do que eu consigo abordar com ela, né, na área do comportamental, pode ser um pico de estresse. Ele é um labrador, né, que tem bastante energia, então é que eu conheço o Marley, por isso eu posso falar um pouquinho da raça e tudo mais, né? Mas como é um labrador, ele precisa de bastante estímulo. Então, de repente, um dispositivo recheado, ossos, alguma coisa que a gente consiga criar uma atividade para ele, conseguir desviar a atenção do dia mesmo, né? Porque não só o passeio é necessário para o cão, o nosso ambiente dentro de casa é muito empobrecido de estímulo para eles. Então, que também é uma das coisas que eu ofereço bastante, que são essas atividades. Que são essas atividades, a gente cria inúmeras situações, e aí, nossa, tem uma série delas, até na página da Passeio eu tenho umas dicas que eu dou, ensino a fazer algumas coisas em casa, assim, um faça você mesmo. Legal. A Vânia deu uma leve travadinha aí, acho que Meu celular deu uma travada, você tá aí? estamos. Show, Ah, então Vânia. tá. Eu vou indo para a reta Legal. final, que é o dever me chama aqui. Eu queria que você Sim, falasse, antes da gente encerrar, um pouquinho da parte de atendimentos, porque assim, e aí, com a pandemia, como é que faz, né? Mesmo com sim. todos os aparatos de segurança, né? Máscara, gel, tal, 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 fica também essa dúvida. O bicho pega Covid, não pega, quem que, sabe? Já vi até, estão dizendo que acho que leão ou foi onça, que é um animal que manifestou, né, a É, doença, enfim, a gente eu ainda não vi, sabe. teve uma Você espécie. viu? Também não sabemos se é É, verdade, se não é, tudo mais. Mas, enfim, como que a gente faz aí? Só uma coisa que você falou sobre a Jane de lamber a pata, não sei se tem a ver, mas já aconteceu aqui em casa. Entre os dedos, já aconteceu de ter tipo um cisto, assim, sabe? E aquilo o pet, ele lambia, ficava bem incomodado. Eu não sei se é da raça, parece que é da raça isso. E teve uns, assim, que chegou até ter uma bolinha de pus mesmo, e a gente tem que fazer um tratamento ali. Dá uma olhadinha, não sei se é, porque aí tem que ver se lambe na hora do passeio, e ser ofegante também na hora do passeio, pode ter a ver com o que você falou de ansiedade, né? Dele ficar, ou se é, ele normalmente fica ofegante, se é tipo o dia inteiro que ele lambe a pata, ou se é só na hora de sair, tem que ver isso, mas o nosso já aconteceu, e é comum acontecer pela raça de ter cisto, assim, então abre um pouquinho que você pode dar uma olhadinha se tem alguma coisa. E aí você falar do é. atendimento pra gente, como que é isso? Eu achei super interessante que você comentou comigo ontem sobre atendimento, como que você está fazendo. Sim, sim, é. Eu acabei, já tinha, né, o online no meu campo de visão para trabalhar, e aí a pandemia fortaleceu bastante. Eu coloquei em prática tudo que estava fomentando, né, e tudo mais. E funcionou assim, funciona, né? Eu faço também para os meus clientes, como eu já conheço a rotina e tudo mais, eu elaboro uma rotina que eles consigam e que eles possam aplicar. Não é nada também que não dê para ser feito, porque a gente tem que ir dentro do linear da casa, né? Também tem uma rotina, uma estrutura para ser atendida. Então, eu faço um primeiro contato, entendo como está a rotina dessa pessoa, quais são os comportamentos que o cão está apresentando. Trabalho com fotos dos dispositivos que o cachorro já tem, quais são os brinquedos que ele tem disponíveis, o que ele costuma roer, o que ele não costuma roer. Daí, se for necessário, eu indico os itens que são para comprar mesmo, para adquirir, deixar um ambiente mais rico para o cão. E elaboro atividades em cima do que a pessoa já tem. Então, às vezes tem uma garrafa PET, tem alguma coisa, o cachorro consegue lidar com esse material, porque também tem isso, né? Ele pode não se adequar muito bem ao material que a gente propõe, então a gente está sempre em estudo dentro do indivíduo também.
E aí eu elaboro a rotina para ele, fazendo comida fora do pote, atividades de roer, brincadeiras, que é muito importante ter brincadeira na rotina do cão, o passeio, como ele pode ser feito, atividades de faro para fazer indoor e tudo mais. E aí elaboro essa rotina e eu vou acompanhando via WhatsApp, a gente faz uma chamada por vídeo, eles me mostram a casa, me mostram como funciona, e aí eu vou acompanhando nesse processo. E aí eu costumo fazer de acordo com as necessidades do cliente, né? 1, 2 atendimentos, um por semana, 4, a gente fecha pacote por mês e assim vai. E Aham. em alguns casos que eles tenham a necessidade de um pouco mais, daí a gente vai também se estruturando e elaborando, né? Porque o importante é focar no bem-estar do pet mesmo, para que ele consiga relaxar. Até porque para eles foi uma alteração de rotina muito brusca, eles estavam acostumados com rotina de passeio, com rotinas de a casa vazia, com o teu espaço deles, que para eles também é importante. E tudo isso mudou de repente. E aí, se pra gente foi uma cambalhota, para eles foi o dobro. É, Então é bem importante a gente dar essa assistência para eles. legal. E aí, eu queria assim, na verdade, eu olhei sua página, eu já vim acompanhando, aí eu olhei aqui no Instagram. Nem vou mentir para você, de outras redes sociais eu quase não acesso. Você tem Facebook? Tenho Tem. Facebook também, mas o foco maior do meu trabalho está no Instagram. Legal. E no site também. Eu tenho um material para baixar, e-book com dicas. Quem quiser, correr lá, Isso baixar o que eu e-book ia grátis. perguntar, vamos de jabá aqui, porque assim, eu vi no Instagram, para É, mim é mais fácil, eu passo muito tempo no Instagram, meu trabalho também é muito no Instagram, né? Então eu vejo muito no Instagram. E aí você também fez um site bem bacana, que tem bastante conteúdo que eu também vi e tal. Vou ver com calma o material, não li todo o material. Olhei a página ali, a apresentação. Aí você tem um e-book, então, que você preparou pra gente. Então a gente pode ir lá e baixar esse e-book. É isso. gratuito, é isso? Isso, gratuito. O foco dele, inclusive, é para começar a preparar os pets para a retomada do fim do isolamento, né? Está começando aí e tudo mais, então eles também vão sofrer agora nessa retomada, porque foram 2 picos, né? 90 dias com o pessoal em casa e tal, e de repente volta todo mundo para o trabalho, e agora? Tá. Então, aí pensando nisso, criei algumas dicas para a gente começar a deixar o cãozinho mais relaxado para esse momento. Aí eu quero deixar aqui, porque essa live eu vou ver se eu consigo gravar ela, deixar aqui no IGTV, pra galera que manda Legal. quem tem pet, né? E eu não sei se num segundo momento, se a galera pedir aí em comentários, direct, eu não sei como é que é a melhor comunicação, se for o caso da gente fazer uma nova num outro momento, para a gente até falar um pouco dessa parte emocional. É certo falar emocional do cão? Sim, a gente trabalha o emocional deles. Então a gente pode até num segundo momento falar dessa parte emocional, porque tem muita dúvida, né? Eu tenho. A gente acompanha, enfim, né? Muita gente que tem pet, a gente também, que é essa parte assim do cachorro dentro de casa, como você falou, que tem que ter os estímulos, que eles comem tudo, eles mordem tudo, eles querem marcar território, faz xixi o tempo inteiro. Tem um aqui em casa que assim, se você vacilar, ficar ali 2 minutos perto dele, ele vai achar que você é um poste, ele já vai querer fazer xixi em você, ele faz xixi. Aí, assim, tem essas dúvidas todas, que eu sei que tá relacionado um pouco ao emocional e tudo mais, que a gente pode falar no segundo momento, mas aí eu também vou depender da demanda da galera, de mandar essas perguntas, que dúvida que tem mais, para você conseguir falar um pouquinho mais. Quer passar mais Fico à algum disposição. recado, alguma coisa que eu esqueci? Não, acho que foi tudo dito. Oi? E eu fico à disposição também, caso alguém tenha mais alguma dúvida depois, quiser entrar na página, mandar um direct, alguma coisa. Estou à disposição para a gente continuar papeando, se precisar de uma consulta, de algo mais. Fico à Legal, disposição também. avaliação, né? Bacana. Então, acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. Feliz ter esse momento aqui com você, né? Legal. A gente sempre está trocando a vida inteira, né? Sei Gratidão. lá, 20 anos de amizade, nem lembro mais, já nem sei fazer por aí, É né? por aí a caminhada.
Então, Deixa a gente. a Vânia também já cuidou muitas vezes dos meus pets na casa dela, das nossas andanças, viagens, né? Eles já se hospedaram lá, já aconteceram coisas bem engraçadas, né, em relação a É isso. verdade. Então, a gente pode Sempre trazer tem. aí essas histórias e como lidar com essas coisas todas num outro momento. Vou ficando por aqui. Gratidão. Legal. Obrigada a quem esteve aí com a Gratidão. gente. Aê, Obrigada a noivinha. todo mundo. Beijo. Para quem a gente não viu, entrando um beijo. Tem uma galera que eu não vejo há muito tempo que apareceu aqui. Beijão. Verdade. Fique com Deus. Obrigada. Obrigada, Até Vânia. mais. Tchau. Obrigada. Tchau.